batalha espiritual, querido. O diabo não ficou satisfeito que você veio aqui. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual foi sua luta essa semana, mas você irá romper, porque há poder no nome do Senhor, e cadeias irão se quebrar aqui neste lugar. Em nome de Jesus, começa a profetizar isso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. que às vezes a gente não entende o agir do Senhor. Deus
trabalha em nós de uma maneira diferente de outras pessoas. Não entendemos a luta que nós passamos, não entendemos o processo que nós enfrentamos, mas isso é só uma questão de tempo, porque Ele está ensinando, Ele está nos moldando como vaso na mão do oleiro, da maneira que Ele quer. E se você tem passado por algum problema, algum processo, Deus, Ele está te vendo. Deus está trabalhando em silêncio. Ele sabe a maneira certa de agir, e no momento certo Ele irá te responder. Não é porque Ele está em silêncio, Ele não está trabalhando, Ele está trabalhando. Só que às vezes nós não conseguimos enxergar, porque queremos murmurar, queremos questionar. Senhor, por que só comigo? Parece que é só comigo que acontecem essas coisas. Não, filho, aquieta a sua alma, descansa e confia em mim, porque eu estou trabalhando, e Deus está trabalhando na sua vida aqui nessa noite. Você não irá sair daqui da mesma forma que entrou. Hoje Deus marcou um encontro contigo aqui neste lugar, que você possa se ligar no trono do céu, porque o Espírito Santo já se faz presente aqui, e maior é o que está conosco, e Ele está aqui neste lugar nessa noite, e nós iremos romper neste lugar. Então adore o nome do Senhor Jesus. O meu próprio
Meus irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe. Noite que mais que especial para estarmos juntos aqui, nesse Interligados online, para juntos ouvirmos do Senhor o que Ele tem para as nossas vidas. Quero fazer um desafio a você, compartilhe o link desse vídeo, dessa celebração, envia para quem você ama, para quem precisa, para quem você quer abençoar. Hoje estaremos compartilhando a boa palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é a autoridade que não pode faltar em sua vida. Olha que importante, a autoridade que não pode faltar em sua vida. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, ligar seu aplicativo no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 31 ao 37. Vamos juntos fazer a leitura da palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia ou não tem um aplicativo celular, será projetado na tela, amém? Então vamos juntos? Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 37. E diz assim a palavra de Deus. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Amém. Meus irmãos, quando eu leio essa passagem, esse momento da vida de Jesus aqui na terra, eu fico assustado por dois momentos. A primeira, por enxergar uma verdade. E qual é essa verdade? Primeiro, precisamos em nossas vidas de autoridade e poder. Porque nós temos uma ideia errada do que é autoridade. Sabe, as pessoas acreditam que autoridade é um cargo. É isso, um cargo que dê poder. Existem até muitas pessoas nas igrejas hoje realizando rituais religiosos, buscando ter autoridade e poder. Mas eu questiono realmente se elas realmente buscam com fidelidade para ter esse poder. Para que esse poder? Onde elas querem chegar com isso? Eu me questiono. Sabe, existem passagens na Bíblia que nos mostram exatamente isso. A importância de nós termos em nossa vida autoridade e poder. E para quê e o porquê que nós temos que ter autoridade e poder de Deus em nossas vidas. Por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim Paulo: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meus irmãos, esse poder aqui que se encontra nessa passagem, ele tem sentido de fortaleza. Não tenha medo de covardia, sabe? Isso não combina com a vida cristã. Sabe, o Espírito Santo é um espírito de poder. Por isso nós não devemos temer a perseguição, nem a morte, nem o que os outros vão falar de nós. Nós não temos que estar preocupados com o mundo, porque Deus nos deu poder, um espírito de poder. E outro versículo que me chama muita atenção é Colossenses 1, no versículo 11, e diz assim: Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Ou seja, o texto é muito claro aqui. Para que nós somos fortalecidos com todo o poder? Sabe, para que tenhamos perseverança e paciência com alegria. Sabe, mas como lemos no texto hoje, em Lucas 4, versículo 32, todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Está falando de Jesus, porque ele falava com autoridade. Lucas 4, versículo 32.
Isso me faz lembrar do último momento de Jesus com os seus discípulos. Ele marca aquela ceia, aquele encontro, e naquele lugar só entrariam Jesus e os seus discípulos. E é interessante que eu gosto de imaginar, quando nós lemos o Evangelho, que primeiro entra João, caçando aquele lugar na mesa. Olha, o mestre deve sentar aqui no meio, ou na ponta, então eu vou sentar na cadeira ao lado, porque eu quero estar perto de Jesus. Pedro também entra, procura um lugar para ele, Tomé, Judas, cada um foi caçando o seu cantinho ali naquele dia. Mas é bom saber que havia um costume na época de que toda vez que eles entravam no recinto, o menor, o servo menor, tinha a obrigação de pegar uma toalha, uma bacia de água e lavar os pés de todo mundo, os pés e as mãos. Essa era uma tarefa que era feita pelo menor servo. Mas você consegue imaginar, todos eles entrando, se fazendo de bobo, procurando o seu lugar aos assentos, até que Jesus, entendendo tudo, foi ensinar para eles o que é ter autoridade no reino de Deus. Então Jesus pega uma toalha, pega uma bacia, e ele começa a lavar os pés de todos os seus discípulos. Tanto que Pedro olha para ele e diz: olha, não, Senhor, o meu pé você não vai lavar, não. Eu não vou permitir uma coisa dessa. Como eu posso permitir uma coisa dessa? E Jesus falou: olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Na verdade, Jesus estava nos ensinando o que é ter autoridade, viver uma vida de poder. Sabe, e tudo que Jesus ensinava, ele tinha autoridade. Sabe por que tinha autoridade nas palavras de Jesus? Porque Jesus vivia aquilo que ele falava. Se ele dizia, sejam humildes, ele ia lá lavar os pés dos seus discípulos. Se ele dizia, dê César o que é de César, ele mandou, vá lá, jogue o varal, pesca o peixe, e com a moeda que você encontrar na boca dele, eu vou pagar o tributo. Se ele dizia, amai-vos uns aos outros, ele provou seu amor naquele dia na cruz. Sabe, Jesus era autêntico. Por isso havia autoridade em suas palavras. Isso me faz lembrar de um culto que aconteceu em uma igreja, e nessa igreja tinha o costume de dar oportunidade para as pessoas irem lá e dar uma palavra, uma pequena palavra, uma mensagem. E nesse dia havia sido convidado algumas pessoas, e entre elas um doutor em divindade, um grande pregador, um homem com uma oratória perfeita, um homem com muito conhecimento. E ele foi o primeiro a subir. Ele subiu e pregou sobre o Salmo 23 e deu uma palavra abençoada. Sabe, ele explicou o Salmo 23 de uma maneira muito profunda e edificou muito a igreja. E ele desceu, foi dada a oportunidade a um outro irmão, mas esse irmão era um homem da igreja, um homem muito simples, um homem já de idade, um homem que não havia terminado os seus estudos, e por incrível que pareça, uma coincidência dos céus, ele também havia preparado a mensagem dele no Salmo 23, mas ele não se intimidou, subiu naquele púlpito, e com a sua simplicidade, ele foi e pregou o Salmo 23 naquele dia, sobre o Salmo 23. Mas no final do seu sermão, as pessoas começaram a chorar, se emocionar, e o primeiro pregador, que era um doutor, um homem de letras, pergunta a uma daquelas mulheres que estavam ali adorando ao Senhor, emocionado, ele perguntou, olha, por que vocês estão tão emocionados? O Senhor me deu uma palavra muito simples. E aquela mulher respondeu para aquele pregador, olha, quando o Senhor subiu, o Senhor ensinou muitas coisas para nós, o Senhor foi usado por Deus. Mas o nosso irmão, quando ele subiu, ficou claro que ele conhecia profundamente o pastor do Salmo 23. Vocês entendem? Sabe, aquilo que nós ensinamos sempre vai apontar para nós. Sabe, nós temos a intenção de nos tornarmos grandes pregadores, bons cantores, não é isso? Bons instrumentistas. Hoje na internet nós encontramos muitos teólogos mostrando para todos que têm um grande conhecimento, sempre querendo trazer uma grande novidade, né? Mostrar que eles são diferenciados. Mas Jesus não se importava com essas coisas. O ensino de Jesus, ele sempre apontava para o Pai. Sabe, o desejo de Jesus sempre foi de agradar ao Pai. Por isso que o ensino de Jesus, ele sempre tinha autoridade.
Ele não falava da coisa dos homens, ele falava da coisa dos céus. Ele trazia a verdade aos homens. Então, aqueles homens ouviam Jesus falar e falavam: olha, esse homem não prega como os religiosos, uma lei morta. Eles pregam sem compaixão. Mas quando Jesus fala, ele fala com autenticidade, ele fala com verdade. Nós percebemos a autoridade de suas palavras. Amém? E o segundo ponto que me chama muita atenção, que me alerta nessa passagem, é que diz que havia um endemoniado dentro da igreja. Isso mesmo, olha o que diz no versículo 33 que nós lemos. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. O que me alerta aqui, que me chama a atenção, a possibilidade desse endemoniado frequentar o culto toda semana. Sabe, ele chegava lá e não havia ninguém com autoridade para incomodar ele, para expulsar ele. Sabe, e me intriga, é porque se ele frequentava aquele culto, é porque davam lugar para ele. Sabe, capeta é igual vampiro. Pô, você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas capeta é igual vampiro. Ele só entra se for convidado. Agora, como você imagina que é esse convite? Como é que nós damos lugar? Quando é que nós abrimos a porta? Sabe, com os nossos pecados, com a fofoca, com a inveja, com a maledicência que acontece dentro das igrejas. Sabe, se naquele dia o demônio entrou naquele lugar, é porque alguém deixou a porta aberta para ele. Sabe, faltava alguém ali, alguém com toda autoridade e poder. Mas naquele dia algo estava diferente, Jesus estava presente. E diante daquele demônio havia alguém com toda autoridade e poder. Por isso ele gritou, olha o que nós lemos no versículo 34. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és o Santo de Deus. Sabe, o demônio, ele sabia quem estava à sua frente. Agora, pense naquele homem. Sabe, todo culto que ele participava, aonde ele ia, não havia ninguém, alguém com autoridade de Deus, para lhe dar livramento a ele dessa possessão. Sabe, aquele homem vivia sob o domínio de mal, escravizado. Sabe, o poder do mal estava sobre ele, dominava ele. Mas quando aquele homem esteve diante de Jesus, sabe, o domínio dele foi tirado dos demônios e passado para Jesus. Porque diante dele agora estava alguém que era maior que os demônios. Por isso Jesus é Senhor. Ele tem toda a autoridade. Sabe, a autoridade mudou sobre a vida daquele homem plenamente. Sabe, o inimigo sabia de quem ele estava à frente. É por isso que nós lemos no final do versículo 34, que diz assim: eu sei quem tu és, diz o demônio, és o Santo de Deus. Isso me faz lembrar de Isaías 6, quando Isaías teve uma visão de Deus sentado sobre um alto e sublime trono, e acima de Deus, adorando a Deus incessantemente. Havia serafins, anjos com 6 asas, que com 2 tampavam o rosto, as outras 2 tampavam os seus corpos, de tanto para se proteger da glória que vinha do trono de Deus. E com todas as outras 2 asas eles voavam, e eles cantavam, diziam sem cessar: Kadosh, 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 Adonai. Ou seja, santo, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, Kadosh em hebraico é um superlativo em hebraico. Ou seja, é santo. Mas é um santo assim, não existe ninguém santo como Deus. Esse demônio, quando está diante de Jesus, ele fala: eu sei que tu és o Santo de Deus. Por isso ele tremeu, ele gritou. E quando ele recebeu a ordem, ele saiu. Porque ele sabia da autoridade de Cristo e seu poder. A questão é, nós sabemos, nós reconhecemos a autoridade que há em Jesus e todo o seu poder, porque se nós acreditássemos realmente, nós soubéssemos realmente todo o poder que há em Jesus, nós não faríamos piadas com o nome de Jesus. O nome de Jesus não estaria em memes na internet, não é isso? Sabe, tem crente que fica toda hora brincando com o nome de Jesus, colocando em piada. Ou então, o meu time de futebol vai ganhar esse ano em nome de Jesus. Sabe, em nome de Jesus você vai lá em casa. Sabe, nós debochamos. Nós falamos o nome de Jesus de qualquer maneira.
Mas na verdade, meus irmãos, há todo o poder no nome de Jesus, e nós não podemos brincar com isso. Me chama muita atenção quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 9 ao versículo 11, e ele diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, meus irmãos, o nome de Jesus está em um lugar de poder. Isso diz que há autoridade. No livro de Atos, no capítulo 19, conta a história de exorcistas ambulantes, que percorriam, exorcistas ambulantes judeus que percorriam aquela região, e eles começaram a expulsar demônios assim: eu vos desconjuro em nome de Cristo que Paulo prega. E quando eles diziam isso, um demônio, um endemoniado, se dirige para ele e fala o seguinte: olha, eu conheço Cristo e conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Ou seja, o demônio estava dizendo: olha, você está dizendo em nome de Jesus e em nome de Paulo, mas você não conhece Jesus. Vocês falam de Jesus, mas vocês não o conhecem. Falam do poder de Deus, mas não experimentam. Falam que há autoridade no nome de Jesus, mas não conhecem o seu Deus, nem a sua obra. E o texto diz que aqueles endemoniados deram uma surra naqueles exorcistas ambulantes, porque não havia poder na vida deles. Eles não tinham autoridade com o nome de Jesus. E para terminar, o que é viver uma vida de poder? Agora eu vou para Marcos, que conta a mesma história, mas no capítulo 1, do versículo 27, de maneira diferente. Marcos narra esse episódio e no final dele diz assim: todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles obedecem. Sabe, hoje nós, como homens e mulheres de Deus, estamos tendo uma autoridade neste mundo tenebroso. Sabe, meus irmãos, o que eu tenho visto é o contrário disso. As cadeias estão cheias de Miqueias, Oséias, Ezequias, Jeremias, tudo nome bíblico, ou seja, filhos de crente, que hoje estão nas cadeias. Meus irmãos, a sociedade corrupta é um reflexo da igreja desviada. Sabe, muitas igrejas hoje não estão sendo um agente de transformação na sociedade. Ao contrário, cada vez mais as igrejas estão sendo influenciadas pelo mundo. Sabe, muitos de nós hoje, que estamos frequentando a igreja, estamos sob o domínio do Deus deste século, do Deus deste mundo. Ao invés de Deus ter autoridade sobre nossas vidas, muitos estão sob a autoridade dos demônios, escravizados. Sabe, hoje já não é mais novidade quando o nome de uma igreja aparece algum escândalo de desvio de dinheiro. Quando algum líder evangélico aparece na política, enfiado, misturado no meio de toda aquela corrupção. Eu pergunto, quem está obedecendo quem? Quem está obedecendo quem? Eu quero novamente ler esse versículo, mas agora voltando para Lucas, e diz: todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Sabe, meus irmãos, nós vivemos uma vida de autoridade e poder. Preste atenção, jovem. Quando você nega a pornografia. Sabe, vivemos uma vida de autoridade e poder quando as nossas atitudes são guiadas pela vontade de Deus e não pelas nossas emoções. Vivemos uma vida de autoridade e poder
quando nós permitimos Deus tratar o nosso caráter, sabe, vivemos uma vida de autoridade e poder quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Sabe, nós vivemos uma vida de autoridade e poder quando nós colocamos o próximo em segundo lugar. Sabe, para viver uma vida de autoridade e poder, meus irmãos, é preciso ter como meta de vida cumprir a grande comissão, ir, pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é viver uma vida de poder e de autoridade. Sabe, vivemos uma vida de poder quando nós morremos e quem passa a viver em nós é Cristo. Eu pergunto para você, você tem vivido uma vida de poder? Sabe, como testemunhas de Cristo, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, um encontro pessoal, intransferível, nós podemos testemunhar, proclamar com autoridade o Evangelho das boas novas da salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, com autoridade e poder nós podemos operar milagres, repreender o mal, abençoar vidas. Sabe, nós temos autoridade sim. Se você está em Cristo, nós temos autoridade sim. Sabe, nós temos domínio sobre os nossos atos, porque nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não pode mais mandar em minha vida, o pecado não manda mais em sua vida, porque você vive uma vida de autoridade e poder, e quem tem o controle da sua vida é Jesus. E quem vive uma vida de poder, não abre mão de obedecer, viver da maneira que Jesus Cristo quer. Sabe, através de Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós podemos viver uma vida de autoridade e poder. Pergunto para você, para terminar. Você tem vivido uma vida de poder? Ou por conta do pecado, da opressão, da timidez? Sabe, hoje você não está mais vivendo no centro da vontade de Deus em sua vida. Sabe, Deus está chamando você hoje para viver uma vida de poder, uma vida com autoridade, ser uma testemunha de Cristo, o embaixador do Rei. Eu convido você, abandone o pecado, abandone a desobediência, comece a andar com Cristo, se aproxima de Deus, seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida de autoridade e poder. Que as pessoas em sua volta percebam que tudo aquilo que você fala, que você pratica, imita Cristo e que através da sua vida haja poder, autoridade para abençoar, para libertar, para proclamar o Evangelho. Eu quero orar pela sua vida. Talvez até agora você tenha vivido aí derrotado, oprimido, mas Deus tem chamado você para ser um vitorioso, mais que vencedor. Se você é filho, não viva como um desviado. Vamos viver da maneira que Deus quer. Que nós estejamos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Ora comigo. Guarda essa mensagem no coração. E que Deus transforme cada dia mais a nossa mente, as nossas vidas para a sua causa, para a sua obra. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos. Porque o Senhor tem nos dado uma nova chance de deixarmos de viver essa vida medíocre para viver uma vida plena, uma vida com autoridade e poder. Sabe, estar um degrau acima, ser uma testemunha de Cristo, um embaixador de Deus, um embaixador do Rei nessa terra, neste mundo tenebroso, ó Deus. Por favor, Deus, nos dê sabedoria, ó Pai, para escolher o melhor. Nos dê, ó Pai, oportunidade a cada dia de poder enxergar o que o Senhor está fazendo. Grande é a sua obra, grandes coisas o Senhor tem feito, ó Pai. E nós estamos aqui, ó Pai, nos levante, nos dê unção, ó Pai, que sejamos cheios do Santo Espírito, ó Pai, para proclamar o Teu reino, para viver a vida que o Senhor quer para nós, ó Pai. Entregamos essa juventude em Tuas mãos, cada irmão que está nos assistindo em casa, ó Pai, e que venha nos abençoar, ó Pai, toque os nossos corações, e que nós sejamos a cada dia mais parecidos com o Seu Filho Jesus. É o que nós oramos e agradecemos, no nome do Teu Filho bendito Jesus. Amém.
Meus irmãos, que Deus te abençoe. Na próxima semana, Interligados, 19h30, eu espero você aqui. E que Deus te abençoe muito. Onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna. Com Tua glória sobre mim, enche-nos de Ti até transbordar. Diga isso nessa noite. Oh, Jesus. O pão que desceu